Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o nosso encontro começa com um convite muito direto para a gente desacelerar um pouco. Com certeza. É muito bom estar aqui para essa conversa. Nós vamos olhar para uma emoção pequena, sorrateira, muitas vezes de olhos bem arregalados, que pode estar silenciosamente assumindo o controle das nossas decisões diárias. A inveja, né? Exatamente, a inveja. A nossa missão hoje é criar um refúgio mesmo, um ambiente de paz para refletirmos sobre o propósito único que Deus coloca diante de cada pessoa. A ideia é pensar sobre como entregar as escolhas cotidianas aos pés do Senhor, sabe? E como lidar com aqueles desafios emocionais que, no fim do dia, só Ele conhece em profundidade. É sobre viver uma fé simples, prática, que faz a diferença na hora daquele estudo cansativo, no trabalho que esgota e nos relacionamentos que nos moldam. É um privilégio enorme participar dessa reflexão. O que torna essa nossa análise tão vital é que ela não fica apenas naquela teoria teológica distante, sabe? Sim, ela desce para a realidade. Exato, ela desce para a realidade mais crua do dia a dia. O objetivo é entender como a fé funciona quando a porta do quarto se fecha, quando a tela do celular acende e a gente fica a sós com os próprios pensamentos e inseguranças. Perfeito. O grande desafio que temos pela frente hoje é aprender a identificar quando a comparação tenta roubar a paz e, claro, descobrir o caminho prático para transformar essa armadilha em gratidão. Lembrando que Deus sustenta as emoções de cada ser humano. E para guiar essa conversa, nós vamos explorar as reflexões de um material riquíssimo. É a série de estudos chamada A Sala de Comando. Quem está no controle das suas emoções? Especificamente o dia 10, que aborda o tema inveja, o perigo da comparação. E usando uma fonte de inspiração maravilhosa. Nossa, sim. A analogia é baseada no filme Divertidamente 2. É fascinante como a cultura pop nos dá um vocabulário novo para falar de coisas tão antigas e espirituais. Com certeza. Ajuda a materializar o que a gente sente. Então, a premissa central aqui nos leva direto para a mente da Riley, a adolescente protagonista do filme. Isso. Lá dentro existe uma sala de comando, onde as emoções operam um painel. E, bom, com a chegada da puberdade, esse painel ganha novos botões e novos operadores. E é aí que entra a figura da inveja. Uma figura bem peculiar. Muito. A descrição do texto é fantástica. Ela é uma emoção pequenininha, verde, com olhos enormes e super brilhantes. Ela passa o tempo inteiro maravilhada observando o mundo, com um misto de admiração e um desejo profundo de possuir o que é do outro. Sempre de olho no que está fora. Na cena que a nossa fonte destaca, a inveja fica completamente fascinada pelas características ao redor dela. Ela olha para a personagem nojinho e diz as seguintes frases: "Olha o cabelo dela. A gente precisa de um cabelo assim." É clássico, né? E logo depois ela vê a Val, que é a garota mais popular da escola, e suspira dizendo: "Eu queria ser tão alta quanto vocês." O que é fascinante aqui é a sutileza dessa representação. Se a gente prestar atenção, a inveja não chega na mente com uma capa de vilã terrível. Dando uma risada maléfica ou algo do tipo. Exatamente. Não tem plano de destruir a vida de ninguém ali no começo. Ela é retratada antes de tudo como um sentimento humano, muito comum. Inicialmente, ela é apenas a constatação de que existe beleza, talento ou sucesso fora de nós. É natural admirar o que é bom. Sim, faz parte da nossa natureza reconhecer a beleza. Mas o problema e a grande virada, onde o alarme vermelho deveria tocar na nossa sala de comando, é quando essa pequena emoção de olhos grandes assume a cadeira principal do painel, quando a observação vira uma obsessão. Nossa, isso é muito forte. A partir desse momento, ela deixa de ser admiração e se torna uma força paralisante. Ela gera insegurança e começa a roubar a alegria da identidade original que Deus criou para cada pessoa. A inveja cega porque a gente tem de bom. Certo, vamos desempacotar isso, porque esse é o núcleo da ansiedade moderna para muita gente. O texto traz uma frase fortíssima que guia a nossa conversa de hoje. Quando a pessoa se compara, perde sua identidade. É uma afirmação muito profunda. A inveja nasce primordialmente da comparação. Mas eu fico pensando na nossa rotina.
É quase impossível não se comparar hoje em dia, concorda? Sem dúvida, o ambiente propicia isso. Pensa na cena. A pessoa chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho. O corpo dói, a mente está cansada. Sim, o cansaço deixa a gente muito vulnerável. Totalmente. Aí a pessoa senta no sofá, abre as redes sociais e em 3 segundos vê um colega de profissão anunciando uma promoção incrível. Ou uma família com sorrisos perfeitos em uma viagem de férias paradisíaca. Imediatamente, aquele sentimento verde de olhos grandes aperta um botão no painel. Esse cenário é o campo de batalha mais comum da atualidade. E a internet atua como um acelerador implacável desse processo. O problema das redes sociais, como material alerta com muita lucidez, é que elas criam uma ilusão ótica na nossa mente. Uma curadoria da vida. Exato! Nós somos expostos diariamente apenas aos melhores momentos das outras pessoas. É o palco iluminado, o troféu erguido, mas o que a gente esquece, no calor da comparação, é que a vida real de todo e qualquer ser humano é feita de bastidores. E bastidores são bagunçados. Todo mundo tem luta, né? Todo mundo enfrenta frustrações, noites mal dormidas, inseguranças profundas. Quando comparamos o nosso bastidor exausto com o palco editado do outro, a conta nunca vai fechar. É uma armadilha muito cruel. Mas é libertador quando a ficha cai e a gente percebe que está competindo numa corrida que nem existe. E para trazer uma luz sobre como desarmar essa armadilha, a nossa fonte traz um embasamento bíblico belíssimo. Ah, o texto de Gálatas, certo? Isso mesmo. Fica lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, na Nova Versão Internacional. Diz assim: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. É um suspiro de alívio escutar isso. É a fé verdadeira nos ensinando a soltar aquela régua imaginária que a gente usa para medir o nosso valor com base na vida alheia. É um encorajamento para focar na própria jornada e parar de usar os outros como parâmetro de sucesso. Se conectarmos isso com o panorama geral da vida, entramos num território muito profundo sobre o propósito que Deus nos dá. O que esse versículo de Gálatas propõe não é uma arrogância, mas o reconhecimento de que cada pessoa possui uma trilha específica. Deus não faz cópias. Comparar a própria vida com a vida de outra pessoa é como querer usar o mapa de outra pessoa para chegar ao seu destino. Nossa, usar o mapa de outra pessoa. Imagina tentar caminhar pelas ruas de São Paulo segurando um mapa do metrô de Londres. Não faz o menor sentido lógico. A pessoa vai acabar perdida, frustrada e exausta. Mas é exatamente isso que a gente faz com as nossas emoções e expectativas, não é? Tentando seguir a rota de outra pessoa. Sim, e a gente esquece que Deus não distribui bênçãos iguais para todos no mesmo momento cronológico. O que Ele tem preparado é único. O amadurecimento leva tempos diferentes. Cada um tem seu tempo. O talento que floresce aos 20 anos para um pode ser a sabedoria que coroa a vida de outro aos 50. Essa mensagem do autor é tão acolhedora. É a garantia de que nenhum ser humano é um rascunho de ninguém. Descria originais, com dons, personalidade, o timing exato e chamados inteiramente exclusivos. A inveja tenta pegar verdadeiras obras de arte originais e transformá-las em cópias baratas. É a pura verdade. E as consequências dessa tentativa de ser uma cópia não param apenas numa tristeza interna. A inveja tem um poder destrutivo muito real quando deixada livre na sala de comando. Isso me lembra o exemplo bíblico que o texto introduz, lá em Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. O exemplo mais clássico de como a inveja opera nas relações humanas. A história relata que Abel ofereceu o seu melhor e foi aceito por Deus com muito agrado. Mas Caim, em vez de se alegrar ou buscar melhorar os próprios atos, deixou a inveja tomar o controle de tudo. E a progressão trágica delineada no texto é muito metódica. Primeiro, a inveja começou com a comparação inevitável entre a aceitação da oferta do irmão e a rejeição da dele. A semente do problema. Depois, como essa comparação não foi tratada, ela virou um ressentimento profundo, uma amargura tóxica que tomou conta dele. E terminou na maior tragédia possível, com a morte de Abel. Exatamente. Trazendo isso para a realidade atual,
Quantas amizades, famílias e igrejas sofrem hoje pelo mesmo motivo? A inveja destrói relacionamentos reais quando domina a sala de comando. Vai corroendo a confiança aos poucos. Sim, ela isola e faz a pessoa enxergar a vida como um jogo de soma zero, onde o sucesso do outro obrigatoriamente significa o seu próprio fracasso. É de arrepiar quando destrinchamos essas etapas. Começa com o olhar para o lado e termina em destruição. Então, a grande pergunta que fica é o que tudo isso significa na prática para a nossa vida diária. Essa é a parte mais brilhante e acolhedora da análise. Sim, porque o material não nos deixa apenas no diagnóstico do problema. Tem uma resolução muito clara, um conselho do dia na fonte, que é maravilhoso. E qual é a ferramenta prática que eles sugerem para o nosso ouvinte? É muito direta e fácil de aplicar. Quando bater aquela vontade irresistível de se comparar, seja nos stories, na escola ou numa reunião de trabalho, a pessoa deve parar e repetir uma frase. Interromper o ciclo antes que ele cresça. Isso mesmo. A frase é: eu sou original. Deus não faz cópias. Meu tempo e minha história são únicos. E logo em seguida, a pessoa deve listar 3 coisas que ama na sua própria jornada de vida. É forçar a mente a olhar para as bênçãos do próprio quintal, parar de olhar a grama do vizinho. E, para ancorar esse novo hábito, o material detalha um desafio da semana simplesmente transformador. Conta mais sobre os detalhes desse desafio. Durante 7 dias seguidos, a pessoa deve anotar toda vez que sentir inveja. O foco é identificar o gatilho, entender o que despertou aquele sentimento. E depois vem o passo mais difícil, transformar essa anotação em gratidão ou oração, usando as palavras exatas do texto. Que são palavras bem desafiadoras para o nosso ego. Muito. A frase recomendada é: obrigado, Deus, pelo que o outro tem, e obrigado pelo que o Senhor tem preparado para mim. É muito libertador conseguir dizer isso. Demais. E o desafio se encerra pedindo para compartilhar essa vitória sobre a comparação com alguém de extrema confiança. Quebrar o isolamento, trazer o sentimento para a luz onde a vergonha não sobrevive. Isso sim é viver uma fé simples, prática e verdadeira nos detalhes do dia a dia. É perceber que o amadurecimento espiritual acontece nessas pequenas escolhas diárias. Exatamente. Na forma como escolhemos olhar para a vida dos outros e na forma como entregamos as nossas lutas para Deus. E para amarrar tudo que nós exploramos nesse encontro, a síntese final traz um conforto absoluto. A lição de hoje garante que ninguém está sozinho pilotando o próprio painel de emoções. O valor de uma pessoa nunca vai estar na comparação com os outros, mas sim no fato de ser um filho amado ou filha amada de Deus. Uma criação amada e sustentada pelas mãos dele. Quando a gente para de olhar para os lados com ansiedade e começa a olhar para cima, buscando a perspectiva divina, a gratidão toma o lugar da inveja naturalmente. E é nesse espaço de rendição pacífica que Jesus assume a cadeira principal do controle. E traz aquela paz que excede todo o entendimento e protege a mente e o coração. Que jornada incrível nós fizemos hoje! E como de costume, depois de caminhar por tantas reflexões práticas, nós sempre deixamos um último pensamento pairando no ar. Uma semente para reflexão ao longo do dia. Exato. Uma pequena provocação para continuarmos meditando. Pensemos no seguinte: se passamos tanto tempo e gastamos tanta energia tentando decifrar e seguir o mapa que pertence a outra pessoa, quais são as paisagens belíssimas e exclusivas do nosso próprio caminho que estamos ignorando completamente neste exato momento? Uma reflexão maravilhosa e muito necessária. Fica aqui o nosso convite sincero para prestarmos mais atenção na beleza da nossa própria viagem. Desejamos de coração que as reflexões compartilhadas hoje tenham sido sementes de muita paz. Que a certeza inabalável de que Deus ilumina cada passo da jornada guie e sustente o coração de quem nos ouve. Fiquem envoltos nessa paz e até o nosso próximo encontro.